Pastor, posso ir com outro? Queridos, recebam a paz do Senhor. Pode tomar o assento, queridos. Os que trouxeram a Bíblia, localize, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, para fazermos leitura e exposição do texto. Atos, capítulo de número 7. Enquanto você localiza, eu agradeço ao Senhor Deus pela salvação de nossas vidas, pelo perdão dos nossos pecados e por nos fazer moradia e habitação do Teu Santo Espírito. É um prazer poder rever o pastor Hélio, sua muito digna esposa, irmã Suelene, viu? Não errei, viu? Deus abençoe. Quero, em tempo oportuno, ainda felicitar ao pastor Hélio pelo seu aniversário e desejar ao pastor as mais ricas bênçãos de Deus e muita saúde para que ele possa continuar a fazer aquilo que o Senhor confiou em suas mãos. Também deixar de honrá-lo pela coordenação da 12ª região. Nós estamos honrados por tê-lo como nosso coordenador. Que Deus abençoe todos os obreiros que estão aqui no altar. É um prazer, é um privilégio poder estar com o ministério aqui de Capitão Leonidas Marques. Queridos, eu congrego ali em Cascavel, no templo sede da Assembleia de Deus. O meu pastor presidente é o pastor Antônio Batista Maia, e o meu pastor do templo sede é o pastor Davi Pereira Santana. E eu trago saudações dos meus pastores a todos os irmãos, amém? Glória a Deus. É uma alegria poder estar aqui e juntos adorarmos ao Senhor. Estar acompanhado da minha esposa é uma bênção. Queridos, vamos ler o texto, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, versículo de número 2 e 3. Queridos, como eu não sei como vai terminar o culto nesta noite, só o Senhor sabe. Então, no final do culto, a minha esposa trouxe Bíblias, harpas, Bíblias letra jumbo, Bíblias de estudo e alguns livros infantis, tá bom? Se você tiver interesse em abençoar, temos a maquininha de cartão e vai ser uma bênção para a tua vida. Vamos ler Atos, capítulo de número 7, versículo de número 2 e 3, que está escrito assim: E ele lhe disse: Varões, irmãos e pais, ouve. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe: Sai da tua terra, dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Eu quero ler com os irmãos apenas mais um versículo, livro do Gênesis, capítulo de número 11, por favor. Somente mais um versículo. Gênesis, capítulo de número 11. Localize o texto. Glória a Deus. Capítulo de número 11, versículo de número 31. Glória a Deus. Glória a Deus. E tomou Tera Abrão seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abraão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã, e vieram até Harã, e habitaram ali. Eu gostaria que toda a igreja repetisse dizendo: e saíram para conquistarem em Canaã, mas foram a Harã. Vamos lá mais uma vez, diga: e saíram para conquistarem em Canaã, mas foram a Harã.
Queridos, há alguns dias atrás, eu estava orando em casa de madrugada com a minha esposa, como de costume, e enquanto orávamos, o Espírito Santo começou a me dar revelações sobre este ícone da fé chamado Abraão. A partir do momento que o Espírito Santo me deu revelações, eu passei a estudar, pesquisar, para entender de fato quem é este herói da fé. E estudando e pesquisando esses dias, eu descobri que seria quase impossível falar sobre Abraão, devido à minha pequenez e à minha incapacidade humana. Pois nesta noite, eu vou falar sobre um homem que é conhecido atualmente em todos os países do mundo. O brasileiro mais conhecido na atualidade no mundo se chama Neymar. E a fama de Neymar dura aproximadamente uns 10 anos. Mas nesta noite eu vou falar sobre um homem que é conhecido em todos os países do mundo há mais de 3.600 anos, porque Deus engrandeceu o seu nome sobre a face da terra. Então falar sobre Abraão para mim nesta noite é uma dificuldade, porque de Abraão surgem as maiores religiões do mundo. Entre as maiores religiões do mundo estão as religiões monoteístas. Pastor André, o que é uma religião monoteísta? São religiões que creem em um único e verdadeiro Deus, ou religiões que creem em um único grande Deus acima de deuses menores, por exemplo, Deus acima do diabo e dos seus demônios. Entre as maiores religiões monoteístas do mundo da atualidade, em ordem crescente, as 3 maiores, em terceiro lugar estão os judaizantes. Os judeus, eles batem no peito e afirmam serem descendentes diretos de Abraão e herdeiros dessa fé espiritual. Porém, houve debates extraordinários entre o Filho de Deus e os religiosos judeus, quando Jesus anunciou o arrependimento dos pecados para uma eleição eterna. Porém, os religiosos judeus protestavam aos ensinos de Cristo e diziam não precisar do arrependimento, pois eles eram eleitos na descendência de Abraão. Então o Senhor respondendo lhes disse: olha, até das pedras Deus pode suscitar descendentes de Abraão. Mas eles protestavam em alto som e diziam: nós temos por pai a Abraão. Então Jesus respondeu-lhes dizendo-lhes: se vocês tivessem por pai a Abraão, vocês praticariam as obras do teu pai, que foi justo e temente diante do Senhor. Mas porque vocês mentem, vocês são filhos do diabo, porque praticam as suas obras, e este foi mentiroso desde o princípio. Porém, a segunda maior religião monoteísta do mundo, e a que mais cresce, e a que mais vai crescer até o arrebatamento da igreja, pois ela vai ser a promotora da ascensão do anticristo na face da terra, se chama islamismo. Segundo o que nós estudamos no segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical de 2014, uma lição intitulada Seitas e Heresias, que foi comentada pelo professor Claudionor de Andrade, nós aprendemos que um descendente árabe do filho mais velho de Abraão, chamado Ismael, afirma ter recebido revelações do anjo Gabriel sobre o alto do Monte Tabor. A partir dessas revelações, ele muda seu nome e passa a intitular-se Maomé ou Profeta Maomé.
as estatutas, os pilares dessa fé, eles afirmam terem liberdade dos céus para matarem todos os infiéis da terra. E em nome desta fé, eles explodem carros, aviões, hospitais, escolas, e a igreja está acompanhando nas redes sociais o que está acontecendo nas regiões de Israel atualmente, na Palestina e na região de Gaza. Porém, a maior religião monoteísta do mundo da atualidade se chama cristianismo, na qual a Assembleia de Deus de Capitão também está inserida nela. E os pilares, as bases da fé do cristianismo é crer que uma descendente direta de Abrão, por nome Maria, achou-se concebida do Espírito Santo e gerou o Filho de Deus aqui nesse mundo. Ele cresceu, habitou entre os homens da terra, e sendo homem, ele não ousou se igualar aos homens, antes se fez servo entre eles e os serviu. Foi obediente ao Pai até a cruz do Calvário, entregou-se como uma ovelha muda, morreu, foi ressuscitado pelo Espírito Santo ao terceiro dia, foi assunto aos céus, sentou-se à destra da majestade de Deus e recebeu todo Ele é o único que recebeu todo o poder nos céus e na terra, a fim de que todo joelho se dobre e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor. Então, falar sobre Abrão aqui nesta noite, para mim é uma dificuldade, porque Abrão é chamado para dividir o tempo. Abrão é chamado para dividir a história. Abrão é chamado para colocar fim na terceira dispensação do mundo e iniciar-se a dispensação mais poderosa entre os homens da terra. Abrão, ele é responsável pelas inúmeras divisões do livro que eu tenho em minhas mãos. E todos nós sabemos que existem duas maneiras de dividir o tempo, e existem duas maneiras de dividir este livro que eu tenho em mãos. A maneira mais prática e mais conhecida entre os homens é dividir esse livro entre Velho e Novo Testamento. O Velho Testamento, possuindo 39 livros, ele se divide facilmente em 4 partes para quem deseja estudá-lo e conhecê-lo, que são o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos e os livros proféticos. E o nome mais citado nessas 4 divisões, pasmem, não é o de Moisés. O nome mais citado é o do pai da fé, Abraão. Porém, o Novo Testamento, possuindo 27 livros, também se divide facilmente em 4 partes para quem deseja estudar o Novo Testamento, que são os Evangelhos, um único livro histórico, as epístolas, sendo elas gerais, pastorais, paulíneas ou universais, e o livro do Apocalipse, tanto no hebraico como no grego, para nós, são as revelações de Deus para os últimos dias. Porém, para nós que somos batizados com o Espírito Santo e somos espirituais, sabemos que existe uma maneira espiritual de dividir esse livro, e esta maneira espiritual é conhecida como dispensações. Pastor André, o que é uma dispensação? Uma dispensação é um período de tempo estabelecido pelo próprio Deus entre os homens da terra, e dentro de cada dispensação
nós encontramos o próprio Deus oferecendo perdão e misericórdia àqueles que estão debaixo de juízo por suas desobediências e dos seus pecados. E em cada dispensação, nós encontramos uma maneira em que Deus se apresenta para trazer de fato quem está distante de volta para a sua presença. E nós sabemos que Deus trabalhou em todas as dispensações. E Deus estabeleceu 7 dispensações para os homens da terra. A primeira dispensação, e a mais curta de todas, não se filie no que os pregadores da internet estão pregando, afirmando que Adão viveu milhões e milhões e milhões de anos. Isso não está na Bíblia. A dispensação mais curta, segundo o Gênesis, capítulo 5, versículo de número 1, 2 e 3, que afirma que, desde o dia em que Deus formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida e o chamou Adão, até o nascimento de Sete, está no versículo 3, passaram-se 130 anos. Logo, a dispensação mais curta de todas chamou-se inocência. É o período em que o casal está dentro do jardim do Éden e é visitado todas as tardes pela glória do Senhor, e eles têm intimidade com Deus. A segunda dispensação do mundo foi conhecida como consciência. É a saída do casal do Éden para o mundo, tomando consciência do bem e do mal, dos seus direitos e dos seus deveres. A terceira dispensação foi conhecida como governo humano, e para mim, na minha humilde opinião, foi a pior de todas as dispensações entre os homens da terra, pois o próprio nome já diz, governo humano. É o período em que os homens literalmente viram as costas para Deus, e eles são governados pelas intenções dos seus corações, e a Bíblia diz, enganoso é o coração dos homens. Mas a quarta dispensação inicia-se na visão que Deus dá a Abraão, aos 27 anos de idade, no ano 317 pós-dilúvio. E essa dispensação é conhecida como a dispensação mais poderosa entre os homens da terra, e a dispensação em que se manifestou as primeiras teofanias. Pastor André, o que é uma teofania? É o próprio Deus andando no meio dos homens. E Deus gostou tanto de se glorificar e se revelar na dispensação patriarcal, que a partir daí, nas outras dispensações, Deus se glorifica se chamando pela dispensação patriarcal, porque lá na frente, quando Deus começa a se apresentar aos homens, agora Ele se apresenta dizendo, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó. Eu sou o Deus que falei com o avô. Temeu o meu nome, continuei falando com o filho. Temeu o meu nome, continuei falando com o neto. Temeu o meu nome, falei com o bisneto. Invocou o meu nome, falei de geração em geração. Porque enquanto alguém invoca o meu nome, eu visito as suas gerações seguintes. Deus se glorificou na dispensação patriarcal. Porém, a quinta dispensação do mundo é conhecida como lei. E agora toda atenção. A dispensação da lei inicia-se no livro do Êxodo. É o período em que Moisés está sobre o alto do monte, 40 dias na presença do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que a glória de Deus cobriu o monte onde Moisés estava, de maneira que Moisés não era visto
no meio da glória que estava sobre o alto do monte. Passado 40 dias, uma mão se manifesta no meio da glória e vai até a rocha e começa a esculpir os mandamentos. E após esculpi-las, a própria mão toma 2 tábuas da lei e entrega ao seu servo Moisés, pedindo-lhe que fizesse uma proposta aos hebreus que estavam lá embaixo, dizendo-lhe: Moisés, diga agora ao povo que está lá embaixo, que se eles estiverem dispostos a obedecer a minha palavra, então eu serei o seu Deus sobre a face da terra, e eles serão o meu povo entre as nações do mundo. E diga a eles, Moisés, que se eles forem zelosos por essa palavra, eles serão testemunhas da minha glória entre as nações do mundo e testemunhas do meu poder. Bendito seja o nome do Senhor. Mas a 6ª dispensação, já foi cantada aqui em um louvor, é conhecida como graça, dom, presente, favor de Deus, ou dispensação dos últimos dias. E é a dispensação em que nós estamos vivendo e desfrutando dela. E olhem, a dispensação da graça a qual nós estamos, ela foi inaugurada, iniciada, com o cumprimento de uma das maiores profecias que a humanidade já recebeu. E a dispensação da graça também vai se encerrar com o cumprimento da maior profecia que já houve entre os homens da terra. Porque a dispensação da graça, ela iniciou-se com o cumprimento da profecia de Joel 2:28, que diz: e há de ser que nos últimos dias o Senhor derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Nossos filhos e nossas filhas profetizarão, os nossos jovens terão sonhos, e os nossos jovens terão visões. Bendito seja o nome do Senhor. E a pergunta que eu tenho para a igreja aqui nesse culto de quinta-feira, nesta noite, é: alguém aqui acredita que Jesus batiza com o Espírito Santo em um culto de quinta-feira? Alguém acredita? Não. Essa pergunta já ficou para trás, irmãos. Ela foi atualizada agora no software espiritual dos céus. A pergunta mudou. Agora a pergunta atualizada é: quem deseja receber o batismo com o Espírito Santo nessa noite? Porque se você desejar e crer que esta promessa é fiel, antes de eu entregar o microfone ao pastor Hélio, os céus podem te revestir nesta noite, e você pode começar a falar em outras línguas. Bendito seja o nome do Senhor. Alguém quer receber nesta noite? Irmãos, eu estou sentindo o céu baixinho aqui nesta noite. Eu estou sentindo que aquele que batiza está andando no meio da igreja e dizendo: eu só preciso de um coração que acredite, porque eu sou fiel na minha promessa. Oh glória, oh glória. Quantos podem dar o primeiro glória para encher a casa do Senhor? Oh glória. Eu estou sentindo o céu baixinho aqui, pastor Hélio. Deremente afasabre comante que menerracia emenerravavashomenerravasi. Jesus pode batizar alguém aqui a qualquer momento, hein? Fica na fiação, crente. Os céus são fiéis à promessa da palavra. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Mas a dispensação da graça, irmãos, ela vai se encerrar com o cumprimento da maior profecia entre os homens da terra, que diz que ao soar da última trombeta, os fiéis da terra serão arrebatados
para ir ao encontro do seu Senhor nos ares, para adentrarem o tribunal de Cristo e para receberem galardões eternos por suas renúncias. Serão vestidos de vestes de linho branco puro e fino, que é a justiça dos santos na terra, e adentrarão as bodas do Cordeiro, e se sentarão em torno da grande mesa do seu Senhor, e o próprio Filho de Deus é quem vai servir o pão e o vinho. E olhe, quem sentar em torno desta mesa tem uma promessa de Deus para a sua vida, que diz que nunca mais haverá lágrimas em seus olhos, haverá alegria eterna. Quantos estão esperando esse cumprimento de promessa? E a minha oração, irmãos, é que antes que eu entregue o microfone ao pastor Hélio, o Senhor finde essa dispensação, porque assim nós o veremos como Ele é, e estaremos para sempre com o nosso Senhor. Bendito quem adora o Senhor aqui nessa noite. Oh, glória ao nome do Senhor. Sharamai, terevai, rei, oi, calamande, comandada, sui. Raio e rai, demi, rai, sui, calamanto e derrai. Falava lava e o teneva nas tui, derebai. Ai, rei, mi, canto e derebai. Chorava, canto, rei, vinais, tu. Vem buscar a tua noiva, Senhor. Lavandei, que nem me dirrai, tu vai. Ai, de que te acante o neme, rai. Mas a sétima dispensação, irmãos, será conhecida como milênio. E ela vai dar-se início após os 7 anos da grande tribulação, em que Deus vai tratar com os judeus e com a humanidade pela sua desobediência. Mas no milênio, toda atenção, eu não sei se você vai dar glória a Deus pelo que você vai ouvir deste simples pregador aqui nesta noite. Mas no milênio, aquele que foi vendido por moedas de prata, aquele que foi traído na madrugada pelo seu amigo com um beijo no rosto, não se distraiam, e que foi acorrentado ali ainda no Getsemane, e foi arrastado pelas madrugadas até a casa do sumo sacerdote. E quando ele entrou dentro da casa do sumo sacerdote naquela madrugada, Lucas, ele afirma que a primeira coisa que fizeram com ele foram colocar um pano sobre seus olhos. Sim, porque durante toda a madrugada, os homens batiam no seu rosto e diziam a ele: adivinha agora. Adivinha agora quem bateu no teu rosto. Adivinha agora, profeta, quem foi que lhe bateu. E durante toda a madrugada, com o rosto coberto, os homens cuspiam na sua face e diziam a ele: adivinha agora, profeta. Adivinha agora quem cuspiu na tua face. Que ao amanhecer do dia, ele foi arrastado até a presença de Pilatos, que aos gritos da multidão que desejam condená-lo, não encontra nele culpa alguma. Porém, pelos gritos da multidão, ele o condena ao escárnio e à humilhação romana, que é o açoite romano. Ele, como uma ovelha muda, suporta as 40 chibatadas romanas. E ao ser trazido de volta até a presença de Pilatos, os soldados romanos prepararam uma surpresa para ele naquela manhã, pois no meio do caminho, eles despiram as vestes de Jesus, vestiram-lhe com um pano vermelho, e eles haviam preparado uma coroa de espinhos, que Lucas diz que não era compatível com a sua fronte. Então, para que ela pudesse fixar, eles bateram com uma cana de madeira sobre a sua cabeça.
E depois de baterem sobre a sua cabeça, eles se prostravam aos seus pés e riam dele, dizendo: salve o rei dos judeus, salve o rei de toda essa terra. Depois que o vestiram, o levaram novamente até Pilatos. Pilatos o envia a Herodes, para que se cumprisse a última profecia messiânica do Salmo 27, que eles lançariam sorte sobre as suas vestes. Até aquele momento ele está com vestes de Galileu, mas indo até Herodes, Herodes o examina, não encontrando nada, manda vesti-lo com uma veste real, sem costura, e manda devolver para Herodes, para que se cumprisse a profecia do Salmo 27, que pelos gritos da multidão é obrigado a condená-lo à morte. Ele aceita e toma o madeiro em silêncio sobre seus ombros, e ele caminha até o Gólgota, aonde ele é pregado em meio a bandidos. Ele está na cruz do meio, e olhem, antes de render o espírito ao Pai, ele precisa fazer a última oração pregado no madeiro. E para ele poder orar em voz alta e a multidão ouvisse as suas orações, ele precisa respirar, porque a morte de cruz é asfixia. E para que ele possa respirar, ele tem que apoiar o peso do seu corpo sobre seus pés que estão pregados com um cravo. E ele põe todo o peso do corpo sobre seus pés que estão pregados para poder respirar e fazer a última oração pública sobre o alto da cruz. Quando em voz alta ele começa a dizer: Pai, perdoa eles. Perdoa eles. Eles não sabem o que estão fazendo. E rendeu o espírito ao Pai. E a Bíblia diz que desde aquela hora houve trevas sobre a face da terra. A terra tremeu, sepulcros foram abertos. E eu não sei se você vai dar glória a Deus pelo que eu vou dizer aqui nesta noite, mas no milênio, aquele que morreu abandonado na cruz do Calvário, ele vai reinar sobre todas as nações da terra. E todas as nações se curvarão diante dele e o reconhecerão como Senhor dos senhores e Rei dos reis. Bendito é o nome do Senhor aqui nesta noite. E a igreja, pastor Hélio? E a igreja que foi perseguida? E a igreja que foi maltratada? E a igreja que foi humilhada na terra? No milênio, a igreja reinará com Jesus Cristo por 1000 anos. Bendito. Alguém pode dar um glória e enaltecer porque ele reina? Oh, glória! Mas é exatamente aqui, irmãos, nesse período de trevas da terceira dispensação do mundo, conhecida como governo humano. Esse é um período de trevas, porque os homens, eles vão habitar na região do Irã e do Iraque, e ali nesse período de trevas em que eles viraram as costas para Deus, eles intentaram edificar uma torre, para que pelas suas próprias obras, eles pudessem alcançar os céus. Mas eles foram confundidos com a descida de Deus na terra, que os espalhou entre as nações do mundo. Porque nenhum homem jamais alcançará os céus pelas suas próprias obras. Só existe um caminho que pode levar um homem e uma mulher aos céus. E isto foi revelado há 2000 anos atrás, quando aquele jovem galileu cheio do Espírito Santo abria sua boca publicamente e afirmava: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E se você entrou aqui pela primeira vez e não conhece o caminho dos céus, eu estou apresentando o caminho para você. Ele se chama Jesus Cristo, e pela igreja salva, ele é adorado aqui na terra. Bendito seja o nome do Senhor.
Mas é nesse período de trevas, irmãos, que Deus dá uma visão a Abrão, no ano 317 pós-dilúvio. Essa visão é tão poderosa, essa visão é tão impactante na vida de Abrão, que o seu pai, por nome Tera, estava com tudo pronto para irem a Canaã. Mas mediante a visão que Deus dá ao filho, o pai muda o destino da viagem, e em vez de irem a Canaã, eles vão a Harã. Harã, atual país da Turquia, e palco dos principais eventos escatológicos que se cumprem em nossa dispensação. Só para os irmãos se familiarizarem, as 7 cartas endereçadas às 7 igrejas do Apocalipse, essas 7 igrejas estão atualmente na Turquia, exatamente no Vale de Harã. E para quem está acompanhando as redes sociais, sabem que no começo do ano agora, a Turquia balançou diante do maior terremoto dos últimos 500 anos. Prédios, casas, hospitais, viadutos, vieram tudo abaixo. Somente uma cidade da Turquia foi poupada. Seu nome? Esmirna. Coincidência? Não sei. Decida você. Porque Esmirna é o centro missiológico da Assembleia de Deus na Turquia. E só em Esmirna nós temos 40 missionários gaúchos pregando o Evangelho. E enquanto a Turquia tremia, os missionários estavam com os joelhos dobrados, orando na presença do Senhor. E quando acabou o terremoto, os missionários se reuniram em praça pública para cantar o hino 577 da harpa, para agradecer a Deus, porque nenhuma casa caiu em Esmirna. E enquanto os missionários estão cantando, você pode assistir isso no YouTube depois do culto, o prefeito da cidade, por nome Muhammad, está dando entrevista ao principal canal de televisão da Europa, CNN. E enquanto ele está dando entrevista pública, ao vivo, atrás deles aparecem os missionários brasileiros, cantando o hino 577 da harpa. E ele exaltou a sua fé. Não tenho nada contra, irmãos. Cada um crê no que quiser. Existem países que eles creem que o rato é Deus, que a barata é Deus. Cada um decide em quem você quer crer. O erro não foi o prefeito exaltar a sua fé. O erro dele foi tocar na fé dos missionários brasileiros. Porque enquanto ele está dando entrevista, ele levanta a sua voz e diz: o Deus que guardou a cidade de Esmirna se chama Alá, e não esse falso profeta que está sendo cantado aqui atrás, Jesus Cristo. Porque se esse falso profeta entrasse hoje na cidade de Esmirna, eu mesmo, prefeito, com uma vara nas mãos, colocaria esse impostor para fora, esse falso profeta. Porque Jesus é falso profeta. Irmãos, pode assistir depois do culto. Ele não terminou de dar a entrevista, a terra tremeu de novo. Foi 7,3 na escala Richter, e todos os prédios de Esmirna vieram abaixo imediatamente. Foi um sinal dos céus para a terra. Ninguém toca no nome que está acima de todo nome e permanece de pé para zombar desse nome. Jesus Cristo reina sobre todas as coisas. A igreja pode dar glória, porque Ele reina. E diz o Senhor nesta noite: nada acontece dentro da tua casa fora da minha permissão, porque eu estou no controle. Diz o Senhor aqui nesta noite. Alguém recebe a proteção, a guarda dos céus? Levante a mão e dê um glória, porque Deus reina sobre todas as coisas. Mas é aqui, irmãos, 50 anos depois,
Me ajude aqui, irmão. 50 anos depois que eles estão na Turquia, Deus aparece pela segunda vez a Abraão, 50 anos depois, quebrando o silêncio de 50 anos. Queridos, eu fiquei arrepiado lá em casa. Eu chorei com a minha esposa, lendo o quebrar do silêncio na vida de Abraão. Porque agora, Deus aparece audivelmente, dizendo-lhe: Abraão, eu vou fazer de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti, Abrão, serão benditas algumas famílias da terra. Quantas famílias, pastor Hélio? Fale aqui no microfone. Todas. Então veja, pastor, que o que Deus está falando é grande. Porque Deus não é Deus de migalhas. Porque Deus, quando se apresenta a um homem na terra, Ele não se apresenta para falar de migalhas, mas para falar da grandeza do seu poder, e do poder daquilo que Ele pode operar na vida de quem chama na sua presença. E para nós que estamos na aliança da graça, a aliança dos céus com a igreja, é João capítulo 15, versículo 7, que diz: se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, então pedireis tudo, porque com Deus é tudo ou nada na sua presença. E Deus tem tudo para alguém aqui nessa noite que vai acreditar nessa palavra. Você pode levantar a mão e dar mais um glória, porque Deus tem tudo. Ah, Abraão, ah, se você pudesse contemplar, Abraão. Ah, se você pudesse ver o que eu vou fazer na tua vida. Você não tem nem ideia, Abraão. Ah, se a tua mente pudesse alcançar o que eu sou capaz de fazer quando eu chamo alguém para andar na minha presença. Ah, se a tua mente se abrisse para você entender que quando eu chamo, eu tenho tudo. Eu tenho tudo. Eu tenho tudo. E você não vai precisar mendigar nada lá fora. Eu tenho tudo. Para quem eu chamo na minha presença, diga glória ao nome do Senhor. E eu só peço uma coisa, para te dar tudo: obediência. Eu só quero uma coisa, é a obediência. E não vai faltar nada. Não vai faltar nada. Não vai faltar nada. Não vai faltar nada. Enquanto houver obediência, não falta nada. Eu tenho tudo. Mantu que mendekei, de que manda gamachu negemarrácia. Eu tenho tudo para você. Só quero obediência na minha presença. Digam glória a Deus. Eu acabei a mensagem aqui, irmãos, e acabei meu tempo. Eu quero ler um texto. Põe para mim Deuteronômio 28, filha. Os irmãos que entenderam a mensagem, levante as mãos e digam glória a Deus.
Deuteronômio 28, filha. Coloque para mim na tela, eu quero ler com a igreja. Deitui, neremahasui, neremai, naraba, shuramahasi, duremehai, decalamanturemehai, naramagandore hamahamasui de hamasui de hai. Dremi, kimindihai, teki, fly, tui, kanahasi. Sharamangandure gehasi. Rabakalamandure hasia. Drema clamantui de hai. Está escrito assim, igreja. E será que, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te tenho ordenado, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Irmãos, parece pouco para você? Parece pouco? Vou interpretar o versículo para orar. Ô irmão, querido, como que é teu nome? Você pode ficar em pé, Marcos? Parece pouco aquele versículo, mas eu vou interpretar para a igreja entender. Sabe o que Deus está falando ali, Marcos? Que se o Senhor obedecê-lo, Ele te exalta sobre todas as nações da terra. Porque para Deus um vaso obediente vale mais do que 1000 nações desobedientes. Deus tem bênção para quem é fiel, irmão. Diga a glória ao nome do Senhor Jesus. Agora eu vou ler mais 2 versículos e vou orar. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Versículo 3, eu encerro aqui. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo. O 4, cadê as mamães? Tem mamãe aqui? Levante a mão. As mamães, levante. Ô irmão, abaixa a mão, irmão. É só as mamães. As mamães, aí, pode abaixar. É que o irmão ficou tão cheio do Espírito Santo que ele levantou a mão junto lá. Mas é as mamães. As mamães de novo, levante a mão e diga glória a Deus. Eu vou ler um negócio aqui para vocês, para o Espírito Santo interpretar para vocês. Bendito é o fruto do teu ventre. Quem é que está abençoando o fruto do ventre? Quem é que está abençoando o fruto do teu ventre? Quem? Sabe o que Deus está falando aqui para uma mamãe? Seu filho não está na presença de Deus, você está aí preocupada. E o Senhor manda te dizer que enquanto você estiver na obediência, aquilo que foi gerado no teu ventre não vai para o inferno. Enquanto você estiver na obediência, a tua casa é guardada por Deus. É fruto de salvação, diz o Espírito Santo. As mamães digam glória a Deus, porque Jesus está falando. Irmãos, vamos ficar em pé, o meu tempo acabou. Pastor Hélio, me perdoe pelos 2 minutos. De manchui mendere menehasui de comanavashu menehasiam. 2021 vai ser um ano de conquistas extraordinárias para alguém aqui nesta noite. A pergunta que eu tenho a fazer aqui, irmãos, nessa noite, irmãos, fiquem na presença do Espírito Santo. A pergunta que eu tenho é: quem deseja ser mais obediente esse ano à palavra de Deus? Quem? Quem deseja ser mais obediente? Irmãos, rápido, saia do teu lugar e venha na frente do altar fazer esta aliança com os céus. Venha aqui na frente do altar declarar que você quer a ajuda de Deus para ser mais obediente. Saia e venha rápido, porque eu sei o que os céus vão te dar aqui nesta noite. E Deus está nos chamando para a obediência. O povo de Deus é povo obediente, pastor Hélio. O povo de Deus é o povo que teme a palavra de Deus.
Que lebarabachora mante comandará baixo mederei. Arabacanture macalamandara barrabachora mandaré barrácia. Vem mais para frente, irmãos. Aperta mais que vem vindo mais gente. É isso que os céus amam. É pessoas quebrantadas que reconhecem Deus e a sua palavra. É pessoas que não têm vergonha de vir na frente do altar e dizer: Senhor, eu quero obedecê-lo mais. Eu quero ser mais obediente à sua palavra. Tem misericórdia de mim, Senhor, e me ajuda a obedecê-lo. Ajuda a ser mais obediente aos meus pastores. Me ajuda, Espírito Santo. Tem ajuda de Deus aqui nesta noite. E Deus tem tudo para quem obedece a sua palavra. Não vai precisar mendigar nada para o mundo. Não vai precisar bater na porta do ímpio. Deus tem tudo para quem obedece a sua palavra. Oh glória, eu estou sentindo os céus aqui baixinho, irmãos. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui baixinho. Eu estou vendo mamãe chorando aqui na frente do altar. Eu estou vendo o homem chorando na frente do altar. Tem gente com compromisso com os céus nesta noite, dizendo: é tudo ou nada, Senhor. É tudo ou nada na minha vida. Eu fui chamado para obedecê-lo. Eu fui chamado para obedecer tua palavra. E eu quero a ajuda dos céus. Então recebam o revestimento dos céus nesta noite. Nós vamos caminhar em obediência. Esta cidade vai conhecer a diferença entre quem obedece e quem não obedece à palavra de Deus, porque quem obedece tem tudo, não falta nada, não falta pão, não falta unção do Espírito Santo, não falta milagres, não falta portas abertas, não vai faltar nada para tua casa, não vai faltar salvação na tua casa, não vai faltar saúde para você, vai ter tudo na obediência. Remai tui quebiado vaci, elebidasi de cantui. Senhor, eu oro e peço a tua bênção sobre teu povo aqui nesta noite, ó Deus. Que noite gloriosa. Ei, manai, oh, que minarai, tui cadaraçou merraci, e de calabachou menerracia, abadassi canto reminaci. Abra todas as portas em nome de Jesus Cristo, que venha a existência, sim, a provisão de Deus agora, venha sobre teu povo, Senhor, com provisões dos céus. Elemite que me dio que vida e terimiga da gasui, limigio xarabarracébria. Pai, eu abençoo a todos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos dizem amém? Dê assim um murrinho na mão do irmão e diga: 2021 é ano de obediência. Dê aí um murrinho na mão do irmão. Faz assim igual vou fazer com o pastor. 2021 é ano de obediência. Oh glória! Obrigado, pastor. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor, que maravilha. Glória a Deus, estamos gratos a Deus por esta palavra, esta noite. Glória ao nome do Senhor. Queremos louvar a Deus pela vida do pastor André. E o seu material já está lá na porta, está lá. Ajudem, passem lá, abençoe o ministério do pastor André, adquirindo um dos materiais. Queremos louvar a Deus também pela vida dos dizimistas da casa do Senhor desta noite. Irmã Maria da Luz, Stephanie Fidelis, Vilmar Savella, Wellington e Vanessa,